que é o módulo de orçamento. Como é que funciona esse módulo de orçamento? Aquilo que eu falei, ele é antes do centro de custo acontecer. Então, um determinado cliente chega para eles, por exemplo, e pede um orçamento XYZ de um determinado serviço. Eles mexem muito com serviço, é diferente. É uma empresa de topografia, tá? Então, ele vem aqui e ele lança aqui um novo orçamento. Eu não vou lançar, tá? Descrição, local, quem que solicitou, e-mail e telefone. Basicamente isso. Quando acontece, ele cai aqui no quadrinho de tarefas deles de orçamento. Então, uma atividade inicial. Agora esse orçamento vai ser executado. Ele pode acessar esse orçamento aqui, né? Ó, Laiane, Plaenge, não tem nenhum comentário, não tem nenhuma tarefa, não tem nada. O histórico, quem recebeu, itens, e ele pode movimentar. Então esse orçamento está na atividade inicial, ele vai para a elaboração, e ele clica em confirmar. Feito isso, significa o quê? Que ele vai começar a trabalhar nesse orçamento, como se fosse um quadro de tarefas mesmo. E aí ele pode lançar itens desse orçamento, tá? Que são os mesmos itens daquela planilha de itens. O que isso aqui é interessante? Uma vez que esse orçamento, deixa eu voltar aqui, ele foi andando, ó. Deixa eu pegar aqui só para você ver. Ele foi andando, aguardando aprovação, finalizou. E, por exemplo, se ele for aprovado, né? Orçamento aprovado. Clique aqui para acessar o centro de custo. Esse orçamento automaticamente vira um centro de custo e o item que você orçou já está lá no item da obra. Entendeu? Ele deixou de ser um orçamento, agora ele vira um centro de custo. Então a gente mantém o histórico dele desde o orçamento. Ó. Quais foram os arquivos? Se eu clicar em arquivo, eles não colocaram nada. Mas ele tem aqui arquivos relatório, por exemplo. Croquis, o que ele precisar está aqui. Né? Então, tudo que ele precisar desse orçamento, então, esse orçamento teve um item, ó, 3.500, tá vendo? Então, quando eu venho aqui, ó, clique aqui para acessar o centro de custo. Ó, você vê que é o mesmo, ele vai criar exatamente um centro de custo com esse nome. Vou clicar aqui, ó, acessei o centro de custo dele. Agora estou em centro de custo, já no mesmo valor, no mesmo prazo que o orçamento deu. Automaticamente ele criou um contrato com aquele pessoa que pediu o orçamento. Automaticamente ele criou para a gente aqui a execução, tá? Se a gente for aqui em execução física, tá aqui o item de 3.500. Então basicamente o que ele vai fazer é executar. Vai vir aqui na medição, né? Então esse não teve ainda, ele vai criar uma nova medição. Aqui, ó, esse item aqui, quantidade 1, vou colocar aqui só para mostrar aqui. Foi feito meio, ó. Já calculou, pode calcular 1 e vai salvar. Então isso é legal porque esse orçamento ele consegue ir navegando e ele pode virar aí um centro de custo se ele for aprovado. Aí tem que ver se vocês vão utilizar ou não, né? Basicamente a gente passou por todos os blocos aqui, os mais importantes, tá?